Dando continuidade ao nosso estudo de associação de resistores, vamos analisar um circuito com uma associação mista. Vai ser um exemplo bem simples para a gente começar a navegar nesse mar, né, que é a associação de resistores. Para isso, nós vamos analisar esse circuito aqui. Então, apresentando rapidamente o circuito aqui disponibilizado no nosso exemplo. Eu tenho um gerador gerando uma DDP de 15 volts, tenho uma resistência R1 que está em série com o conjunto formado por R2 e R3. Conjunto. Então, eu não tenho R1 em série com R2 e com R3. Na verdade, ele está em série conjunto dos dois, que estão em paralelo. Certo? Isso é importante pelo caminho que a gente vai percorrer para poder calcular a resistência equivalente total. Outra coisa importante, a intensidade da corrente elétrica que passa pelo gerador, que eu vou chamar de I, que é a corrente total. Quando chegar aqui nesse nó, ela vai se bifurcar. Parte dela vai para a resistência 2 e parte dela vai para a resistência 3. E aí, I, que é a minha intensidade de corrente elétrica total, vai ser igual à intensidade de corrente elétrica que vai para R2 e a intensidade da corrente elétrica que vai para R3. Certo, pessoal? Então, o nosso problema é pedido o cálculo da DDP entre A e B. Para isso, a gente vai ter que calcular a corrente no meu circuito aqui. R1 é dado no problema, R1, R2 e R3, sendo 14, 8 e 2 ohms, respectivamente. Para começar, vamos calcular a resistência equivalente, que eu vou chamar REC1, a resistência equivalente somente entre R2 e R3. Lembrando que a resistência equivalente, quando eu tenho resistores em paralelo, ele é calculado pela seguinte regra. O inverso da resistência equivalente vai ser igual à soma do inverso das resistências, certo? Então, matematicamente, temos aqui nossa formulinha. Pessoal, sendo que no caso de dois resistores, a gente vai poder simplificar essa fórmula. No caso de dois resistores, a gente pode simplificar essa fórmula por R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. No nosso exemplo, a resistência equivalente 1 vai dar 1,6 ohms. Calculado essa resistência equivalente 1, eu vou ter um circuito equivalente dessa forma. Eu vou ter R1 e REC1 em série. Dá para notar que, na verdade, a gente simplificou. Foi um circuito mais complexo com menos complexo. Agora, a gente tem duas resistências em série. E aí, para calcular a resistência equivalente entre duas resistências em série, basta somar. E aí, a gente soma as duas e vamos encontrar 15,6 ohms. E aí, a gente vai encontrar no final o circuito mais simples possível. O circuito equivalente mais simples. Está aqui a DDP e uma resistência equivalente total, que a gente calculou, né? Deu 15,6. E aí, para calcular a corrente total do circuito, basta usar a primeira lei de Ohm, que eu vou obter 15 volts igual a 15,6 ohm vezes I, e aí eu vou obter como corrente total 15 dividido para 15,6 ampere. Tendo a corrente total, a corrente que passa pelo gerador, a gente pode calcular a DDP entre A e B, bastando para isso o quê? Usar a primeira lei de Ohm novamente. Como entre A e B, eu posso simplificar isso aqui por essa resistência equivalente 1. Eu posso simplificar R2 e R3. E aí eu aplico a primeira lei de Ohm novamente, mas usando a resistência equivalente 1. E multiplico pela corrente total, e eu vou obter 1,54 volts. Posso também, de forma
usando também ainda a primeira lei de Ohm, calcular I2 e I3, que são aquelas correntes da bifurcação, que faz a I total se bifurcar. E aqui eu já deixei o cálculo pronto, né, para você pegar e dar aquela pensada em casa. Certo, pessoal? Agora eu vou deixar vocês darem aquele print aí para essa questão resumo.